Olá a todos, obrigado por todas as pessoas que se inscreveram no meu canal. Essa é uma oportunidade da gente conversar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Espero que esteja sendo uma conversa agradável, de esclarecimentos, para que a nossa sociedade esteja a par dos ditames da lei e que possa contribuir para a efetividade dessa lei em todos os ambientes que estivermos. Então, esse é o propósito aqui dos nossos encontros, das nossas conversas. E hoje nós vamos falar sobre o direito à educação. Nós já avançamos nos conceitos, já avançamos na base, né, de construção da Lei Brasileira de Inclusão, falamos do direito à vida, direito à saúde e da avaliação, né, que é necessária. E agora nos encontramos no capítulo 4, vamos falar sobre o direito à educação. A educação constitui o direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível dos seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, seguindo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, a lei deixa claro que é um direito da pessoa com deficiência à educação num sistema educacional inclusivo. E é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de forma violenta, de qualquer forma de violência, negligência e discriminação. E como é o poder público? Assegurar, criar, desenvolver, implementar, acompanhar, avaliar esse modelo de educação. Então, com aprimoramento dos sistemas educacionais, projeto pedagógico, oferta bilíngue de Libras como primeira língua na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Eu preciso deixar claro esse mandamento da legislação, porque ele foi alterado com o decreto. Nós vamos ver em seguida. Então, a lei diz que o Estado tem que ofertar educação bilíngue em Libras, em primeira língua, na modalidade escrita em língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Guardem bem isso. O desenvolvimento das pesquisas, né, para aprimorar o conteúdo pedagógico, as práticas, né? Formação de professores, o acesso à educação superior com as ferramentas necessárias para a compreensão da pessoa com deficiência, até o aumento do tempo para essa avaliação, a oferta de profissionais de apoio escolar, e isso vale para o setor público e o setor privado. Guardem isso também. Nos processos seletivos de ingresso e permanência de cursos oferecidos, tem que ter todo esse mecanismo para adequar-se às necessidades da pessoa com deficiência. Mais uma vez, aqui reforça o modelo educacional que está em consonância com o modelo social de deficiência, ou seja, o ambiente tem que se estruturar para receber a pessoa com deficiência da melhor forma possível. Agora, vamos partir. Isso é o que a legislação diz, isso é o que a Lei Brasileira de Inclusão impõe, informa e é a sua diretriz. Agora, vamos analisar o que o decreto do governo federal, que é o decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, mas ele foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de outubro de 2020. Vamos analisar, aqui eu não vou analisar todo o decreto, eu vou apresentar para vocês as principais partes que são polêmicas, que a gente precisa debater, que a gente precisa analisar detidamente, porque é o que mais causa perplexidade para nós. Então, vou localizar aqui o slide para a gente acompanhar passo a passo e assim poder ter uma visão, né, mais detida sobre o regramento, porque o que é um decreto? É como se ele estivesse informando a atividade prática da legislação. São as normas para o cumprimento da legislação. Então,
como vai ser cumprido a legislação que a gente acabou de ver. Uma escola inclusiva de classes bilíngues, né, com Libras na primeira opção e a segunda escrita como segunda opção, né? É isso que a lei deixa bem claro. E que vale para o setor público e o setor privado. Guardem esses conceitos. Então, vamos lá, meus amigos, vamos ver, analisar, né, detidamente os principais pontos do decreto 10.015 de 30 de setembro de 2020. Está aqui na tela, vamos acompanhar. O que nos causa perplexidade e preocupação está no capítulo 1, temos as disposições gerais. Fica instituída a Política Nacional da Educação Especial, equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida, por meio da qual a União, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, implementará programas e ações com vistas à garantia do direito à educação e ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Até aí, tranquilo, né? O artigo 2º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se educação especial, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e de altas habilidades e superdotação. Bom, aqui merece nossas observações no seguinte: se é preferencialmente na escola pública, isso quer dizer que a escola particular tem uma possibilidade de não participar desse grupo de escolas inclusivas. Fica como se fosse uma segunda opção. Que primeiro tem que procurar a escola pública. Se não tiver vaga, se não tiver condições, não for próximo da casa, algum obstáculo, vai na escola particular. E a escola particular pode se negar a receber esse aluno através desse inciso? Nos causa perplexidade que não teria necessidade desse preferencialmente, se poderia dizer. Tanto se a escola é inclusiva, é tanto pública como privada. A escola é inclusiva. A escola, qualquer dela, deve ser inclusiva. Não poderemos particularizar a pública e privada. Concordam comigo? Então vamos seguindo. Educação bilíngue de surdos, modalidade de educação escolar que promove a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes auditivos e surdos cegos, que optam pelo uso da língua brasileira de sinais, Libras, por meio de recursos de serviços educacionais especializados, disponíveis em escolas bilíngues de surdos e em classes bilíngues de surdos nas escolas regulares inclusivas. O que é isso? O que é que está acontecendo? Está criando uma escola para surdos cegos, bilíngues, e classe de surdos cegos bilíngues. Então, não é a estrutura que nós conhecemos, que quem falando de escola pública sabe como é a escola, do que é a escola que eu estou falando. Não é essa escola inclusiva que vai se adaptar. Está criando uma escola nova. A escola especializada e a classe especializada. Isso quer dizer que vai ter, essa classe aqui só tem surdos cegos. Isso é uma escola inclusiva? Foi isso que a Lei Brasileira de Inclusão disciplinou? É evidente que não. Estamos segregando, mais uma vez, as pessoas com deficiências. Isso não é que determina a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada pelo Brasil. Muito menos a Lei Brasileira de Inclusão. E não termina aí. Vamos seguindo, que ainda temos outros detalhes que precisamos analisar. Aqui fala da Política Nacional Equitativa, conjunto de medidas planejadas e implementadas para orientar a prática necessárias, até aí tudo bem.
Política Nacional Inclusiva como conjunto de medidas planejadas e implementadas para orientar a práticas necessárias para desenvolver, supervisionar, orientar as estratégias das ações, tudo bem? Mas, no inciso 6, escolas especializadas, isso é um conceito. Vai existir essa escola. São instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentem demandas por apoio múltiplos e contínuos. Quem vai fazer essa distinção? O ambiente é que tem que se adaptar às pessoas com deficiência e não as pessoas com deficiência se adaptarem ao ambiente. Mais uma vez, isto não é inclusão escolar. Isso é uma segregação. E isso quer dizer que temos polos para o ensino inclusivo. Vai ser uma escola totalmente diferente do que foi planejado na legislação. Vocês concordam comigo, não é? Está aí, claro, no decreto, que há escolas especializadas. Ou seja, vai ser um novo ambiente só para receber essas pessoas. E quem vai dizer se ela é para estar neste local ou não? É lógico que todas irão para esses locais. Todas. A escola inclusiva será esse modelo? Isso é um modelo de escola inclusiva? Essa é a compreensão que a gente tem da legislação? É inconcebível um modelo desse. E vamos seguindo porque ainda temos outros pontos que nos causam também perplexidade. Classes especializadas. Se não bastasse escolas especializadas, agora temos classes especializadas. E o que são elas? São classes organizadas em escolas regulares inclusivas, com acessibilidade de arquitetura, equipamentos, mobiliário, projeto pedagógico e material didático planejados com vistas ao atendimento das especificidades ao público a qual são destinadas e que devem ser regidas por profissionais qualificados para o cumprimento de suas finalidades. E ainda, escolas bilíngues de surdos, instituições de ensino de rede regular, na qual a comunicação, a instrução, a interação e o ensino são realizadas em Libras, com primeira língua e língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, destinada a educandos surdos que optam pelo uso de Libras. Com deficiência auditiva, surdos cegos, surdos com outras deficiências associadas e surdos com outras habilidades de superdotação. E também temos as escolas, né? Agora vamos ver classes bilíngues de surdos. Classes com entomação de educandos surdos, com deficiência auditiva e surdos cegos, que optam pelo uso de Libras, né? Primeira língua e segunda para português, né? Escolas regulares inclusivas, são instituições de ensino que oferecem atendimento educacional especializado aos educandos da escola especial, em classes regulares, classes especializadas ou salas de recursos adequados, né? Não está aqui, mas é isso. Bem, isso deixa claro que a escola inclusiva é uma escola especializada, ou seja, não é essa escola que a gente conhece. Não vamos ter essa adaptação na escola que a gente conhece. Vai criar uma escola nova. Decreto é claro. Se há apresentação de um conceito novo, escolas especializadas e classes especializadas, é porque vai ter um ambiente de uma escola nova que só tem essas classes. Onde está a inclusão aí? E as outras pessoas que não apresentam deficiência vão estar nessa escola? Claro que não. Essa é uma escola separada. O mobiliário arquitetônico, sim, isso não poderia se comportar uma reforma nas escolas existentes, no modelo de escola que temos? Adaptar o ambiente, não é isso que a legislação impõe? Como criar uma escola nova, com nome novo? É uma escola especializada. Isso quer dizer que a escola regular não é uma escola especializada. Não temos mais uma escola inclusiva, temos uma escola segregadora, escola de separação das pessoas
de acordo com as suas condições físicas e intelectuais. Isso é inconcebível. Vocês concordam comigo? Peço que façam comentários sobre o que acharam do decreto. Se tiver alguma dúvida, posso responder qualquer eventualidade. Coloquem aí os seus comentários, o que é que acham, o que é que estão compreendendo sobre esse decreto, porque, sinceramente, para mim está claro que há uma criação de nova escola. E não para por aí, né? Vamos continuando. Das diretrizes, agora no capítulo 4 das diretrizes. São diretrizes para a implementação da Política Nacional da Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Equitativa e inclusiva? Será que é com aprendizado ao longo da vida? Quais são as diretrizes? Oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade em classes e escolas regulares inclusivas. Classes e escolas especializadas, ou classes e escolas bilíngues de surdos e de todos que demandarem esse tipo de serviço. Garantir a viabilização da oferta de escolas ou classes bilíngues de surdos ou educando surdos cegos, com deficiência auditiva ou outras deficiências e altas habilidades e superdotação associadas. Garantir nas escolas as classes bilíngues de surdos e libras, como parte do currículo formal, todos os níveis e etapas, trabalho pedagógico para o ensino da língua portuguesa e modalidade escrita como segunda língua. Esse inciso, o problema dele é só nas escolas de classes bilíngues de surdos. Não é verdade? Então, a gente vai ter outra escola para oferecer educacional especializado, garantir a oferta em classes especializadas, classes bilíngues também. Então, continua, né, a segregação. É numa escola diferente do que a legislação informa. E os serviços? São considerados serviços e recursos da educação especial. Centro de apoio às pessoas com deficiência visual. Centros de atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência intelectual, mental e transtornos globais de desenvolvimento. Centros de atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência físico-motora. Centro de atendimento educacional especializado. Centro de atividade de altas habilidades e superdotação. Centro de capacitação de profissionais de educação, de atendimento às pessoas com surdez. Classes bilíngues de surdos. Classes especializadas. Escolas bilíngues de surdos. Escolas especializadas. Escola Polo de Atendimento Educacional Especializado. Onde serão esses centros? O que nos parece? Que vai ter uma estrutura, uma escola especializada. Nessas escolas tem que ter esses centros. Deve ser uma organização multidisciplinar, creio eu. E onde tem as classes especializadas de surdos, superdotados e outras deficiências, superabilidades. Isso é uma nova escola. Concordam comigo? Isso é uma nova escola. Isso não é uma escola inclusiva. E os outros educandos, as outras pessoas? Como será a implementação dessa política? Muito nos interessa saber. Muito nos interessa. Porque onde serão esses centros? Pela escola que a gente conhece, a escola pública que a gente conhece, não tem condições de se adaptar a isso. Esse centro vai ser aonde? Numa sala de aula? Aqui é o centro especializado. É o polo especializado. Vai botar na porta. Aqui é a classe de surdo, cego, surdo, bilíngue. Aqui é a classe para pessoas com deficiência intelectual. Ou então na porta da escola. Escola especializada para pessoas com deficiência. Isso é uma escola inclusiva? Escola é escola. Educação é educação. Todas as pessoas com deficiência têm direito à educação. Tudo bem, especializada, com técnicas, com aparelhamento, com profissionais habilitados. O ambiente vai construir essa estratégia. E não colocá-las em um ambiente exclusivo, só para elas, só para essas pessoas. Estamos particularizando isso. É inconcebível. Isso não é o que a legislação impõe. Então, meus amigos, vamos seguindo. Isso quer dizer... E não é só isso. Também vamos ver como é a implementação dessa política.
No artigo 9º, a Política Nacional de Educação Especial e Equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida, será implementada por meio das seguintes ações: elaboração de estratégias de gestão do sistema de ensino para escolas regulares, inclusivas e escolas especializadas. Definição de estratégias para a implementação de escolas e classes bilíngues de surdos, fortalecimento de escolas de classes bilíngues de surdos já existentes. Definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos, que não se beneficiam de escolas regulares inclusivas. Definição de diretrizes da educação especial para o estabelecimento de serviços dos recursos de atendimento educacional. Isso significa que teremos estratégias diferenciadas, né, para a implementação dessa política. Na medida que eu preciso de elaboração de estratégias do novo sistema de ensino nas escolas especializadas. Estratégias nas escolas de classes bilíngues de surdos e critérios de identificação. Mais uma vez, aqui está o etiquetamento. Critérios de identificação. Uma vez identificada que a pessoa com deficiência, vai para essa escola especializada, vai para essas classes especializadas. Isso não é uma escola inclusiva. A gente precisa acompanhar como será a implementação dessa política. Se é que esse decreto, né, ainda vai continuar, porque há uns sérios desdobramentos advindos da interpretação dessa normativa do decreto que nos causa preocupação. Isso não é escola inclusiva, mais uma vez. Precisamos criar mecanismos, sim, de que todos os educandos possam se socializar para a pessoa com deficiência esteja nesse ambiente plural. E não segregar, colocar na escola especializada novamente. Isso é um retrocesso, significa que voltamos àquele momento em que a pessoa com deficiência tinha um espaço delimitado para participar. Agora a educação também. Educação delimitada, uma classe delimitada. Então só vão existir naquela classe pessoas com deficiência. Isso não é o que a norma legal, nossa Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, disciplina. Então, meus amigos, fica aqui o nosso alerta. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Ainda teremos que analisar como será essa implementação mesmo e essas interpretações que poderão advir desses novos institutos apresentados pela Política Nacional de Educação Especial e Equitativa, inclusiva, com aprendizado ao longo da vida, informado no Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, que analisamos, conjuntamente com a Lei Brasileira de Inclusão, e vamos seguindo no próximo encontro com demais informações sobre a legislação, outros direitos fundamentais que a gente precisa avançar. Por hora, fica aqui a nossa indignação, nossa preocupação, acima de tudo, sobre a implementação dessa nova política nacional de educação especial, que, a meu ver, como está disciplinado no decreto, não é uma educação verdadeiramente inclusiva. Vamos seguindo. Encontro vocês na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro. Um beijo, até lá!